Pronto. Bom, oficialmente, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais essa reunião ordinária do GDEC, né, num ano bastante movimentado. E hoje, né, depois de ter falado sobre offshore, depois de ter falado sobre subvenção, agora a gente vai para o juros sobre capital próprio. Né? Teve algumas mudanças importantes, não foi a extinção, né, como se propagou, de se extinguir a dedutibilidade do juros sobre capital próprio, mas teve algumas alterações e teve em alguns grupos várias discussões, e a Ana Abreu, que já é membra cativa aqui do GDEC, ela fez umas ponderações bastante interessantes, então achamos interessante convidá-la para fazer uma exposição inicial sobre o juros sobre capital próprio, e aí tem muitas questões que eu imagino mais para a contabilidade do que para a tributação mesmo. Claro, o reflexo no fim do dia é a dedutibilidade para fins de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro. Mas do jeito que veio essa nova regulamentação, tem muita questão contábil envolvida. Aí a gente entender exatamente quais foram essas mudanças na composição do patrimônio líquido para efeito de cálculo do limite de dedutibilidade do juro sobre capital próprio. Então, Ana, sem mais, eu já te passo a palavra. Obrigado por ter aceitado o convite e fica à vontade. Então, aí, eu agradeço aí o Edson, né, pela oportunidade de falar desse tema, que é antigo, né? O sobre capital próprio é algo antigo, mas parece que é sempre desafiador, porque ele é envolto a muitas controvérsias até hoje, né? Mais de 30 anos que ele está por aí, né? Assim, 30 anos que ele é dedutível, né? Na verdade, ele ainda é muito mais antigo do que a Lei 9.249 de 95, né? Alguns até chamam ele de a jabuticaba brasileira, né? E eu digo que ela é uma jabuticaba boa, né? Porque até alguns países europeus tentaram copiá-lo, né? Principalmente a gente viu isso muito lá na pandemia, né? O que demonstra aí que ele é algo positivo para a atividade empresarial, né? E é por isso que a Receita não conseguiu extingui-lo, né? Então estava com a intenção aí de acabar com ele, mas algumas entidades aí trabalharam muito, né? Tipo a Brasca, a CNI, Getap, trabalharam demais aí para provar que ele tem um diferencial e provaram isso com estudos acadêmicos, científicos, né? E como o Edson disse, ele sobreviveu depois dessa briga toda, né? Mas com algumas novas restrições, tá? Eu fiz uma pequena apresentação aqui. Vou compartilhar aqui a minha tela. Vai que... Acho que todos estão vendo? Sim. Sim. Bom, eu vou dar uma contextualizada, mas bem rapidamente, né? E também falar das controvérsias atuais, para então entrar aí na Lei 14.789, principalmente para saber se essas alterações, né, promovidas aí pela lei, resolveram alguma controvérsia que já tinha, ou se a gente até criou novas, né? E como fica essa situação, né? Também coloquei um exemplo aí, que eu acho que é a questão que foi alterada, que é mais relevante para a gente, até um caso prático disso também, o caso Ambev, né? Que o valor é relevante, tem a ver com essas alterações, tá? E também uma pequena reflexão aí dos stocks options, né? E vamos começar, né? Então, no contexto geral, né? Como eu disse, os juros ele não é uma figura nova, né? Então ele é uma figura muito antiga, né? De uma legislação bem antiga, mas ele passou a ser dedutível aí com a Lei 9.249 de 95, né? Permitiu a dedutibilidade, mas com, né, algumas condições, né? Que é o efetivo pagamento ou crédito aos titulares, né, a apuração da TJLP pro rata dia sobre o valor do patrimônio líquido ajustado, né, conforme as previsões legais, é justamente esse patrimônio que foi alvo da alteração da Lei 14.789, né? Então, a base dos juros é que
que teve alteração, a base de remuneração. No caso, a dedutibilidade está condicionada a um limite de 50% dos lucros do exercício, né, antes de computada a despesa dos juros, ou 50% dos lucros acumulados e reservas de lucros. E retenção na fonte, que aí vai depender, né, para onde que a gente está remetendo, se está remetendo do Brasil, se está fora do Brasil, se é paraíso, se não é, se a entidade é imune, né, mas tem a retenção na fonte, né. Esse seria aí os juros que a gente trabalha aí todos os dias, né, observando que a única limitação para a dedutibilidade realmente são essas condições, e não condições, por exemplo, colocadas pela Receita Federal, né, como aquela questão temporal, que eu vou ver aí no próximo tópico, tá? E os juros, ele foi criado lá nesse contexto, lá em 95, né, e um dos principais aí objetivos à época, né, não só à época, mas até agora, né, foi mitigar um pouquinho dos efeitos da inflação, né, porque a correção monetária foi extinta, né, mas mesmo assim, tá, o lucro ele sofria os efeitos inflacionários, como sofre até hoje, né, a gente tem inflação, é lógico que é uma inflação controlada, né, mas ele tem um efeito, né, dessa inflação, né, e tem, inclusive, artigos aí, até por isso que eu falei que o professor Eliseu que é o mestre, né, porque tem artigo dele em que ele fala, olha, essa inflação aqui, ele gera até o que a gente chama de um lucro fictício, né, porque você tem lucro, mas lá dentro tem uma inflação que não está sendo expurgada, né, e os juros meio que cumprem, né, então ele mitiga um pouco desses efeitos, né, e traz aí uma isonomia entre o capital de terceiros e o capital próprio, né, e também incentiva, é lógico, a manutenção do próprio capital próprio, em detrimento ao de terceiros, justamente pelo custo-oportunidade dessa questão da dedutibilidade, né, contribui para transações que gerem a subcapitalização, né? Ou, no caso, os mútuos feitos dentro do grupo, por exemplo. E interessante que essa época aí, né, quando foi criada essa condição de dedutibilidade do JCP, a gente ainda não tinha normas né, de regras de subcapitalização. Isso aí só vem bem depois. Hoje a gente tem, mas na época não tinha, né? Entre outros benefícios aí, né, que a gente poderia estar listando, né, e, né, tem um livro até bem interessante do pessoal da PET, né, que a Luciana Aguiar, ela fez um artigo bem interessante, tá, que ela citou até que os juros, ele beneficia, né, a redução de conflitos de agência, né? Então, ele tem esse papel também, né? Então, ele resolve conflitos de agência, né? Achei interessante essa percepção dela também, tá? Então, essas são algumas das razões porque as empresas fizeram vários estudos científicos para quê? Para provar para a Receita Federal, por exemplo, que o lucro ele tem esse diferencial, que ele é importante para a atividade empresarial, para o crescimento, para a geração de emprego, tá? E nós estamos aí com juros. Só que, logicamente, que a Receita Federal, ela, apesar, né, de toda essa prova, ela fez algumas restrições, né? Entrando no campo aí de restrição, mesmo de controvérsias, né, como eu disse, os juros, ele é uma figura antiga e ele sempre teve controvérsias, né? Eu acho que uma das mais importantes é a própria natureza dele, né? Porque até hoje se discute se o juro sobre capital próprio é juros, é dividendo, ou ele tem uma natureza sui generis, ou seja, ele é um juros criado lá uma figura criada pelo direito tributário, né? Mas que ele tem suas próprias características. Eu, particularmente, eu sou mais da linha de que ele é juros, na minha opinião, né? Um juros que realmente ele tem lá algumas características próprias, porque ele não é um juros, por exemplo, que você vai contabilizar com uma despesa financeira lá na contabilidade, como um contrato que você faz de financiamento ou mútuo com terceiros, né? Eu vou sair de férias agora, para amanhã. Ele tem no dia 3, entendeu? No dia 4. Eu acho que tem que desligar o
microfone Pronto, de vamos lá. alguém, tá? Prontinho, vamos lá. Tá? Então, ele é um juros que não tem uma relação com esses juros aí de financiamento, mas não deixa de ser um juros, né? Porque ele remunera o sócio, né? Pelo capital que está ali investido, pelos lucros que estão disponíveis ali para a entidade. Então, para mim, ele tem uma característica mais de juros mesmo, né? E eu digo que ele tem características específicas, pelo menos na área contábil, a gente acaba tratando ele, na contabilização dele, como se fosse um dividendo, mas ele não é um dividendos, né? Ele só se assemelha ao dividendos, né? E essa questão parece acadêmica, né? Mas ela tem efeitos práticos muito interessantes, né? Tá? Essa discussão é juros, é dividendos, é uma figura, uma outra figura que nenhum dos dois, né? E quando você entra na questão prática, por exemplo, na área do direito tributário, o direito tributário caminha no sentido de que o JCP é juros e por isso ele incide o PIS e COFINS. Então, assim, na nossa vida prática, a gente paga o PIS e COFINS sobre as receitas aí do JCP. Existe uma insegurança jurídica muito grande relacionada aos acordos internacionais, né? Então, alguns acordos identificam a figura do JCP como se fosse juros, tá? Eu desconheço assim algum artigo que reconheceu como dividendos, né? E alguns são omissos, né? E essa questão dos acordos realmente traz uma insegurança grande, porque dependendo do que você entender que ele é, se ele é juros, dividendos, né? Ou um instrumento híbrido, né? Meio sugêneres, vamos dizer assim, né? Você vai ter uma tributação diferente, né? Para quem recebe. Então, você vai ter um impacto tributário, né? Então, acho que essa questão aí dos acordos ainda tem que evoluir muito para trazer uma segurança jurídica aí para nós, tá? E também, se o JCP é considerado uma despesa, um juros, né, de acordo com o direito tributário, então, para fins do cálculo do lucro da exploração, eu poderia considerá-lo, né? Tá? Lembrando que os juros, na contabilidade, a gente contabiliza ele contra a conta do patrimônio líquido e não mais como despesa financeira, né? Isso a partir do ICPC 08, tá? Então, quando a gente calcula o lucro da exploração, eu não tenho essa despesa lá sendo deduzida do DRE, né? Mas o direito tributário entende que ele é juros, então ele deveria ser juros, inclusive, para o cálculo do JCP, né? Então, do JCP, desculpa, do lucro da exploração, ele deveria ser um juros, né? Toda a despesa de juros reduz as receitas financeiras que são excluídas da base lá do lucro da exploração, para quem conhece esse cálculo. O fato é que aumenta o lucro da exploração. É interessante ter os juros lá, né? Então, indo nesse caminho de que é juros para fins tributários, né? No cálculo do lucro da exploração, eu acho que a gente deveria até considerar, né? Mas é uma questão polêmica também, tá? Em relação à contabilidade, que é o direito contábil, né? A contabilidade, através do ICPC 08, orienta que o JCP se assemelha a dividendos, ou seja, ele não diz que é dividendos, se assemelha, né? Considerando a essência sobre a forma e toda essa questão. Então, como ele é uma remuneração aos sócios, né? Concluiu que seria melhor que ele fosse contabilizado contra o patrimônio e não contra o resultado, né? Então, mas eu achei interessante que o ICPC fala que ele se assemelha, ele não diz que é dividendos, né? Ele se assemelha, ele é uma outra figura, tá? Que eu acho que está certo, que ele é outra figura, ele não é dividendos, tá? E temos outras questões aí, por exemplo, a distribuição desproporcional, né? Se seria possível, o limite temporal do cálculo do JCP, né? Então, essa aí tem a ver com o que o pessoal chama de JCP retroativos, né? Ou seja, eu calculo esses juros acumulados ao longo do tempo, né? Mas, assim, qual é o limite desse tempo, né? Então, é aqui que está, desde quando a empresa abriu, os últimos 5 anos, né? Alguns juristas entendem que é desde quando existe a empresa, né? E determinados planejamentos também que vêm sendo aí autuados, né? Inclusive, esse ponto é interessante, porque foi justamente esse o principal tópico
que foi alvo da Lei 14.789, ou seja, determinados planejamentos tributários que, de alguma maneira, aumenta a base do JCP ou aumenta o limite para sua dedutibilidade, que a Receita ela vem entendendo que é um planejamento abusivo, a gente vai ver aí na frente, né? E vamos ver a relação disso com essa 14.789. Mas esse já é um ponto, também, é um ponto que já tem controvérsia hoje, né? Então, tem empresas sendo autuadas aí, né? Tá? E outros pontos. Então, você vê que não é um assunto assim, vamos dizer, fácil, né? E entrando aqui na própria 14.789, né? Então a gente começa a pensar, né? Bom, eu sei a importância dos juros, né? E isso ficou mais do que provado. Eu sei que ele tem essas controvérsias, mas a 14.789 ajudou, melhorou, o que, que ela fez, né? Então, basicamente, a 14.789, ela se focou na base de remuneração dos juros, que é as próprias contas do patrimônio líquido. E aí ela colocou algumas restrições, em outras situações ela deixou uma orientação mais transparente, né? E corrigiu algumas anomalias, né? Então foi isso que ela fez, tá? E vamos ver aí todas as alterações que foram promovidas pela lei. Então, a primeira, né, que eu digo que isso aqui foi para deixar talvez mais transparente, é que a Lei 9.249, ela citava como base de remuneração dos juros o capital social. Então, a 14, ela deixou claro que é capital social integralizado, né? Bom, para dizer a verdade, eu sempre fiz cálculo de juros sobre capital próprio e eu sempre considerei o capital social integralizado, né? Porque o outro, justamente pela essência dele, né? Então, a essência dele é os recursos dos sócios que estão disponíveis para a empresa. Então, por isso que se remunera ele, né? Com juros. Se ele não tem se isso não está disponível, para mim não fazia sentido fazer essa remuneração. Só que agora a lei deixou claro, é o capital social integralizado, que é a base de remuneração. As reservas de capital. A reserva de capital também sofreu restrição, tá? Somente agora as reservas referentes ao ágio na emissão de ações, né? Ou seja, alienação de bônus ou parte beneficiária já caiu fora daqui. Então, ele fez uma restrição, tá? Né? Bem interessante essa aqui também. Reserva de lucros, né? Então, a reserva de lucros agora, exceto as reservas de incentivos fiscais. Então, isso aqui vai afetar muitas empresas, né? Porque muita gente tem muitas reservas de incentivos fiscais muito altas e tem um juro sobre capital próprio relevante por conta dessas reservas. Por exemplo, você pode pensar no pessoal do agro, né? Tem sei lá, pessoal aí de energia elétrica, esse povo aí tem bastante incentivo, bastante reserva de incentivo fiscal, então eles vão ser afetados, ou seja, vai afetar o quê? A taxa efetiva de imposto de renda deles, tá? Porque os juros, ele dá essa influência, né? Não só na redução do IR corrente, tá? Como, né, além de reduzir, consequentemente, dá um efeito na minha taxa efetiva de imposto de renda. Então, essa taxa efetiva provavelmente deve ser elevada para esses segmentos que têm esses valores aí relevantes. Agora, aqui tem uma tese interessante que eu vi alguns advogados aí falando a respeito, eu resolvi compartilhar aqui com vocês, que no caso, quando você calcula o JCP de forma retroativa, né? Eu não gosto muito de falar que é retroativo, né? Na minha opinião, acho que o juros é uma coisa que acumula ao longo do tempo, né? Porque você está voltando dela, é o capital que está sendo remunerado ao longo do tempo. Eu acho que é mais adequado, mas o pessoal fala retroativo, de exercícios anteriores, né? Mas nesse período em que os juros, vamos dizer, está fazendo o cálculo dele ao longo do tempo, e aí um determinado ano, sei lá, você pega aí 2023, 2024, vamos dizer que você tem a reserva de incentivo fiscal. Vê bem,
a base dele para esse ano vale a legislação antiga. Então, essa é a tese. Então, esse daí seria, né, o momento de apuração, né? Ou seja, você vai apurar com base na regra vigente naquele ano. Tá? Ora, se eu estou fazendo o cálculo lá e lá naquele ano valia a reserva de incentivo fiscal, então eu vou fazer os juros daquele ano sobre isso. Por quê? Né? Mesmo estando em 2024. Né? Então, 2024 realmente é o fato gerador, ou seja, é quando eu vou ter exigibilidade, vou deliberar, mas eu vou calcular conforme, né, a base daquele ano. Então, a partir de 2024, quando eu remunerar 2024, aí sim eu já não consideraria mais a reserva, né? Mas do exercício anterior, né? Sim, eu vou considerar. Ou seja, teria uma diferença entre o momento da apuração e o fato gerador, né? Então, é uma tese, né? Não sei se isso vai vingar ou não, mas é bom para a gente refletir um pouco aí sobre essas possibilidades. Bom, ações de tesouraria não teve alteração, prejuízos acumulados. Aqui era uma anomalia, né? Então, a norma corrigiu isso. Então, ela, em vez de manter só prejuízo, ela manteve lucros ou prejuízos acumulados. Né? Eu considero isso uma anomalia, por quê? Porque o que a lei fez? Ela meio que equiparou o patrimônio líquido das demais entidades, por exemplo, uma limitada, com as SAs. Então, ela fez uma equiparação, né? Quando as SA seguem a Lei 6.404, nas questões societárias, por exemplo, a limitada ela pode ir lá se direcionar pelo Código Civil e não necessariamente ela tem que destinar os seus lucros totalmente, ela pode ter ainda essa figura de lucros acumulados, né? Inclusive, à época, quando ocorreu essas mudanças, né? Foi até uma observação no OCPC 02, né? Em relação aos lucros acumulados, ele deixou claro, né? A obrigação dessa conta não conter saldo positivo aplica-se unicamente às sociedades por ações e não às demais, né? E para os exercícios social terminados a partir de 31 de dezembro de 2008, né? Houve uma preocupação aí com relação a essa questão, né? Eu aqui no meu dia a dia, né, para não arranjar encrenca com a Receita Federal, o que a gente geralmente fazia era fazer uma ata e mandar para a reserva, no caso das limitadas, assim, a gente mandava sempre para a reserva já para não ter discussão, né? Mas a gente sabia que a limitada ela pode ter essa conta, assim, tá? E ela corrigiu, né? Então a norma ela corrigiu aí essa questão. Bom, essa norma também introduziu um artigo que não tinha lá na Lei 9.249 de 95, tá? E esse aqui eu diria que é o artigo mais. Um dos mais assim, relevantes. Não digo tão mais, porque eu acho que a questão de retirar as reservas de incentivos fiscais que muitas empresas têm, isso vai impactar demais, né? A questão tributária, taxa efetiva, divulgações aí da empresa, né? Mas essa questão aqui também ela é importante, né? Que essa aqui que foi uma nova alteração mesmo que relacionada aos planejamentos tributários, né? Que a Receita aí já vem autuando algumas empresas, né? E ela resolveu aí dar um breque através da lei, tá? Então ela criou aqui o parágrafo 8º-A, né? E ela acabou definindo duas possibilidades. Então, ela falou assim: não serão consideradas variações positivas no patrimônio líquido decorrente de atos societários entre partes dependentes que não envolvam o efetivo ingresso de ativos à pessoa jurídica com aumento patrimonial em caráter definitivo, independente do disposto das normas. Então, esse parágrafo aqui, o 8º-A, ele tem duas possibilidades. Ou você está no inciso 1, ou você está no 2. Então, ele fala assim, olha, se porventura você aumentou o capital, né, de tal forma que não teve ingressos de ativo, por exemplo, então você não pode considerar isso na base, tá? Agora, se você considerar isso na base,
tá? Que é esse inciso 2, se você considerar isso aqui, então você vai ter que expurgar esse efeito, porque muitas vezes esse aumento de capital, tá? Ele tem um lançamento a crédito no capital, mas ele tem um lançamento a débito, por exemplo, em ajuste de avaliação patrimonial ou em outra rúbrica lá do patrimônio líquido, tá? Então, é como se ele se autoanulasse, né? Então, pelas regras antigas, o que acontecia? O ajuste de avaliação patrimonial e outras rúbricas que não aquelas, né, citadas na lei, que é o capital social, lucro, reserva lá de capital, isso não era remunerado pelos juros, isso aí saía. Então, eu tirava esse ajuste de avaliação patrimonial, a gente tirava essas demais rúbricas, né? Muitas vezes transações entre sócios, a gente tirava tudo isso e deixava lá o aumento do capital. Então, isso aumentava a base de remuneração, e é onde que esse artigo falou, ou você tira isso do capital, ou da linha, né, da conta que foi beneficiada, ou você vai considerar ele e também o efeito negativo dele, que também está no PL, a gente vai entender isso com um exemplo prático aí na frente. Mas é importante entender esse funcionamento, né? Ou seja, ou você tira o efeito, e se você não tirar, aí sim você vai considerar o efeito negativo, tá? Então, um sobrepõe o outro, né? Ou você está de um jeito ou você está do outro, tá? E um outro ponto que eu acho muito importante aqui, tá? Esse conceito de partes dependentes, né? Inicialmente, quando eu li isso aqui, eu achei partes dependentes. É lógico que eu pensei na Lei 12.973 e na minha cabeça estava lá que fosse tudo que estava relacionado a partes dependentes lá na Lei 12.000, né? Mas não, é somente o inciso 1 e 2. Então, não é todas as partes independentes, né? Todas as situações de partes independentes previstas na lei. É somente o inciso 1 e o inciso 2. E outra questão que vale a pena comentar aqui é que esse artigo aqui, tá? Quando ele saiu, quando eu li, na hora eu pensei, a Receita está acabando com os planejamentos tributários que o povo faz aí. Foi isso que eu pensei na hora quando eu li isso aqui. A Receita acabou com aqueles planejamentos que dava aumento aí para os juros ou aumentava o limite e acabou. Só que aí eu comecei a ver na internet vários artigos de advogados dizendo que esse artigo, tá, ele acabava com a possibilidade de utilizar a equivalência patrimonial na base de remuneração dos juros. E aí eu li um artigo, vi outro, aí eu vi um palestrante no CRC do Rio Grande do Sul dando uma palestra lá, falando que agora a equivalência patrimonial não poderia mais compor, né, a base dos juros, né? Aqui no Sindiconte também teve uma palestra que o palestrante foi nesse sentido, né? E eu falei assim, Jesus Cristo, será que eu li esse negócio e não entendi? Né? Porque quando eu li, eu tive uma interpretação. Aí depois eu vi tanta gente falando de equivalência que eu falei, gente, eu não entendi. Aí eu peguei esse ponto e levei até lá no pessoal da CANC, na Abrasca, para a gente discutir no âmbito lá da Abrasca, né? E depois de muito, a gente discutiu lá muito e chegamos à conclusão lá que a equivalência ela não está no alcance aqui. Aqui, única e exclusivamente, são esses planejamentos tributários que a Receita Federal considera abusivo. E a equivalência ela permanece normalmente, né? Tá? Então, esses artigos que falavam, eles não conseguiam nem ter uma substância assim, de, sabe, razões que tivesse algum tipo de fundamento para justificar, né? Tá? Primeiro porque a equivalência ela nem vai decorrer de um ato societário, embora a contabilidade tenha que ser aprovada pelo conselho e tudo mais, mas ela decorre das normas, né? Dependendo da situação, você não vai nem usar equivalência. Você pode ter uma controlada, por exemplo, ou uma coligada, e você vai avaliar ela valor justo, se a sua sinergia, por exemplo, é mais financeira, né? Tipo os fundos, assim, que você tem uma sinergia ali que você quer os rendimentos daquele investimento. Então, você vai fazer equivalência, vai fazer o valor justo, é o que está na norma, né? Então, a norma é que dispõe sobre isso, né? Eu não consigo, sei lá, dependendo do valor, é muito irrelevante, eu não consigo fazer o valor justo, uma, duas ações, deixa o custo, sei lá.
Então, a norma de contabilidade prevê essa questão, ela não decorre de ato societário, tá? E, logicamente, que a equivalência, ela é um ingresso de ativo. Ela é uma ativo, né? Então, essas pessoas diziam, não, que a equivalência não corresponde a ingresso de ativo. Eu falei, gente, mas é claro que corresponde, ela é um ingresso de ativo, né? Tanto que ela compõe o custo do ativo para fins de apuração de ganho de capital, você, quando vem de investir, né? Ela é um direito que você tem, né? É os seus futuros dividendos que está represado lá na conta de investimento, né? Então teve uma discussão aí grande aí, eu ainda encontro pessoas defendendo isso, né? Mas eu estou no caminho eu não concordo muito com essa linha de pensamento, né? E aí eu não sei se todos vão concordar comigo ou não, mas eu acho que a equivalência não está no alcance aqui. O que está no alcance aqui são alguns planejamentos tributários. Com relação à parte de dependentes, que, na minha opinião, isso aqui é uma questão muito importante, porque ele fala o seguinte, a norma, é o inciso 1 e 2. Então, a parte dependente aqui o adquirente e o alienante são controlados, direta ou indiretamente, pela mesma parte ou partes, e existir relação de controle entre o adquirente e o alienante. As demais possibilidades, né, que qualificam uma parte dependente não está no alvo aqui, né, desse parágrafo 8A, tá? Então, isso aqui está aqui, ó, tá? Nesse parágrafo aqui, 8B, ele fala, a definição de parte dependente previstas no inciso 1 e 2, tá? Que seria esses dois aqui. Ou seja, se você tiver uma transação aí com sócio, conselheiro, administrador, né, ou outros tipos, né, de transações que qualifiquem aí como a parte dependente, eu entendo, eu mesmo, sou juiz, sou contadora, né, gente? Aí o Edson, o pessoal aí do GEDEC, que são os advogados, devem, né, a Nereida, que eu vi que está aí, que ela é muito ponderada nas coisas, muito boa, né? E, sim, outros colegas aí que eu tenho, juristas. Ana, não esquece que o Edson agora é contador também, viu? Eu sei. Agora ele tem um pé de cada lado do muro. Ele é contador, além de advogado, mas eu acho que o Edson é mais advogado do que contador, viu? Acho que a alma dele está lá no direito. Mas, assim, o alcance aqui seria só nesses dois, ou seja, qualquer outra situação de parte dependente que, porventura, se encaixe nessa questão aqui, por exemplo, um ato societário entre partes dependentes que não envolve ingresso de ativos, eu acho que não estaria nesse alcance, né? Então, os advogados aí, meus amigos queridos, né? Estou compartilhando, eu também tenho dúvida, gente. E aí eu peguei aqui um exemplo, na verdade, esse exemplo, ele não foi eu que criei, tá? Isso aqui foi o único artigo que teve de bom senso, né? Quer dizer, o bom senso que eu falo, que eu achava que concordava comigo, que foi a minha primeira impressão, foi do Gabriel, né? Bate, né? Que é o nome dele, Besbat, né? O Gabriel Besbat. Ele fez um artigo e ele postou no LinkedIn e ele usou aí esse exemplo. Depois eu notei que esse exemplo também estava no manual de contabilidade societária, que eu coloquei, inclusive, esse efeito aqui, que seria o caso de incorporação de ações, né? Então, aqui no meu exemplo, né, que eu peguei aqui do Gabriel, sabe, eu recomendo até a leitura, é um artigo bem simples, mas é muito objetivo, tá? E ele ainda recebeu alguns comentários interessantes, que eu também estou compartilhando aqui, por exemplo, do Daniel Lória, do professor Jorge, né? Que o professor Jorge Vieira, que é o bambambam de combinação de negócios, né? Então, assim, ele recebeu uns comentários que eu pus aqui também na minha apresentação, porque são muito pertinentes, tá? Os comentários que eles fizeram, né? Então, vamos ver aqui, é um caso de incorporação entre partes dependentes, tá? Então, a empresa A controla a B com 70% e troca suas ações com a empresa C, transformando B em uma subsidiária integral.
Tá? Então, inicialmente, a estrutura era essa, observando que C, tá? A entidade C tem relação de dependência com A, ou seja, não estou mostrando toda a estrutura aqui, mas para estar no alcance desse parágrafo 8º aí, o C, né, de alguma maneira, ele tem que estar sob controle comum aqui de uma mesma parte, tá? Então, eu estou partindo desse pressuposto que o C está, né? Então, esse aqui não é um tipo, ó, isso aqui é uma coligada, né? Uma entidade que é uma parte terceira, ela está dentro do grupo, sendo controlada dentro do grupo, tá? Então, a entidade C tem a relação de dependência conforme a Lei 12.000, né? Mas os incisos 1 e 2, porque só eles, né? Tá? No segundo momento, o que aconteceu? Houve a troca de ações, né? E C passou a ser o investidor de A, tá? E começou a controlar B, transformou B numa subsidiária integral. É lógico que as DFs aqui não tiveram alterações, né? Então, você vê que isso aqui foi uma movimentação de ações, tá? Sem modificar saldos ou sem ter um acréscimo patrimonial. Então, toda essa movimentação, ela não altera de forma alguma as DFs consolidadas, né? Então, nesse caso, o que acontece, né? Na hora em que houve essa troca de ações, a empresa A, tá? Teve que integralizar, tá? As ações, né, que ela deu para C ao valor justo, tá? Como isso aqui é uma transação sob controle comum, né? Então, ao mesmo tempo que ela integralizou, esse efeito do valor justo, que geralmente é a mais-valia de ativos, passivos e até o ágio, né? Que acabou gerando aí, talvez, um ágio interno, ele vai ficar contabilizado ou em ajuste de avaliação patrimonial ou outra rúbrica, tá? Ou seja, ao mesmo tempo que eu creditei, eu tenho aqui um débito que fica contabilizado lá no patrimônio líquido, né? Então, essa movimentação aqui, ela ocasiona dois efeitos. O capital social foi inflado. Por isso que tem muita gente que, inclusive o professor Jorge, ele acha que isso não é correto. Pelo menos foi esse o comentário, né? Ele falou que isso aqui não deveria acontecer, né? Mas o capital social foi inflado, tá? O efeito do valor justo, tá? É contabilizado numa conta redutora do PL, né? E pelas regras até o ano passado, 2023, o capital social entrava no cálculo do JCP e o ajuste de avaliação patrimonial ou outra rúbrica do PL, que são transações com acionistas, ele era expurgado, ou seja, o que diminuía o PL, eu tirava e deixava esse capital social inflado, ou seja, eu aumentava muito a base de remuneração do juros sobre capital próprio. E é essa questão que a 14789 resolveu, né? Só para comentar aqui o jeito que isso aqui foi contabilizado, né? Tem uma orientação do próprio manual, que inclusive acho que o Gabriel deve ter pegado lá do manual, porque o exemplo é o mesmo, né? Situação. Se imaginarmos que B era uma controlada de A, essa operação de incorporação de ações para tornar B uma subsidiária integral deve ser contabilmente tratada como uma simples mudança de participação relativa, o que implica em contabilizar diretamente no patrimônio líquido da controladora a diferença entre o valor justo das ações entregues e o valor do ajuste da participação de não controladores, né? Então, como que a 14.000 resolveu corrigir isso? Então, ela tem duas possibilidades. Ou você está no inciso 1, você vai pegar o inciso 1, tá? E aí, lá no inciso 1, você vai retirar esse efeito, né? Com a nova redação, não serão considerados os efeitos que inflam a base do JCP. Então, você tira esse efeito, esse 1 milhão inflado aqui, deixa só o que é o verdadeiro mesmo, né? Vamos dizer assim, mas o efeito do valor justo vai ter que expurgar. Você expurga daqui.
Agora, se você falar assim, olha, mas eu não consigo tirar isso aqui do capital, tá, já foi realizado, está lá, então você mantém o capital, só que você obrigatoriamente vai considerar esse efeito negativo, tá? Seja ele contabilizado em ajuste de avaliação patrimonial ou em outra conta de transação com sócios que você contabilizou lá no PL. Então, você, na hora que você considera esse efeito negativo, você meio que neutraliza o capital inflado aqui, tá? Então, é isso que essa norma quer dizer, ou seja, não tem nada a ver com equivalência patrimonial, como o pessoal anda falando, eu estou muito preocupada com essa questão aí do que anda sendo divulgado por aí. Então, a mudança da 14 relevante é essa, para evitar planejamentos tributários, e outra mudança, retirar a reserva de subvenções que vai impactar a taxa efetiva de muita gente. Muita gente se comprometeu com o budget. Se vocês foram que nem eu, a gente até se comprometeu com o budget, que não sei o quê, aí vai lá, divulga uma taxa efetiva, né? Quer dizer, divulga não, a gente se compromete a alcançar uma taxa efetiva e depois, no final, levou uma rasteira dessa para explicar, vai ser meio complicado. Aqui eu coloquei os comentários, né? Porque o Gabriel ele fez esse artigo e ele recebeu comentários, né? Então eu peguei uns comentários aqui que eu achei interessante. Por exemplo, do Daniel Lória, né? Todo mundo conhece aqui, né? Quer dizer, todo mundo eu não sei, mas ele é muito conhecido da gente aqui no nosso dia a dia aí, né? Então, o Daniel, olha que ele escreveu: Oi, Gabriel, gostei do artigo. O inciso 2 só é aplicado se o inciso 1 não tiver sido aplicado antes. Ou seja, se eu não expurgar o efeito do capital inflado, então, obrigatoriamente, eu aplico o inciso 2 junto com o inciso 1. Exatamente com a finalidade de evitar uma dupla contagem do mesmo efeito no PL. No seu exemplo, ou bem, né, no seu exemplo, ou bem exclui o valor positivo do capital, ou bem adiciona o valor negativo do ajuste de avaliação patrimonial. Nesse sentido, o inciso 2 aplica-se, salvo nos casos em que for aplicado o disposto no inciso 1. Né? Porque um não suprime o outro. Ou você aplica o 1, ou seja, tira o efeito, então você não tem que fazer nada. Ou, se você manter, você vai lá e considera o saldo negativo. O professor Jorge eu achei interessante, porque vocês conhecem o professor Jorge Vieira, ele é muito bom de combinação de negócios, né? Acho que um dos melhores profissionais quando a gente fala sobre combinação. E ele já foi num caminho que traz uma reflexão um pouco maior para a gente. Né? Então, ele comentou assim, trouxe luz, esclareceu o porquê de o governo desejar, no primeiro momento, sepultar os juros sobre capital próprio. Achei interessante. Às vezes o governo sempre está querendo acabar com os juros, mas por quê? Né? Os juros têm seus benefícios, mas a gente tem alguns planejamentos tributários por aí, meio agressivos, que faz com que o governo se volte contra essa figura. Né? Mais uma porta entreaberta para planejamento deveras abusivo, que o fisco agora fechou. Deslocamento, achei interessante se ele falar, deslocamento geográfico de um ágio gerado internamente para dentro do PL via APP, né? E legitimado por um ato jurídico perfeito, né? Aumento de capital deliberado aí pela Assembleia, né? Por sócios de uma companhia. Não sou jurista e eu também não sou. Nem me atrevo a entrar nessa questão jurídica. Em verdade, como profissional de contabilidade, fico incomodado, eu achei interessante isso. Fico incomodado com o impacto informacional disso. Inflar e desinflar ativos e PL deliberadamente. Então, seria uma fraude contábil? Então, achei interessante essa pontuação dele, né? Depois ele ainda comenta o seguinte, que às vezes ele acha que realmente o mundo contábil e tributário não deveriam muito andar de mãos dadas. Aí eu já não sei, eu não sei se deve separar, mas assim, o que a gente tem que evitar são essas situações, né? E o Arthur só comentou que devia ter ponderação, né, entre o que seria um planejamento abusivo e o que é uma coisa legítima, né? Por quê? Porque eu acho que esse comentário do Arthur vem em função, porque o Gabriel ele fez isso aqui, ó.
ele não pôs aqui falando que o C também estava controlado por A, né? Ou controlado aqui pelo controlador final. Então, dava a entender o seguinte, pô, isso aqui é um terceiro, né? Então, isso aqui pode ser um terceiro. Bom, se é um terceiro, tá? Se eu estou negociando com um terceiro, então essa transação é legítima, né? Agora, dentro do grupo, aí já tem essa questão. Tudo isso, né, veio da onde, né? Então, a gente tem um caso prático da Ambev. A Ambev fez isso, tá? E é um valor super relevante, né? Então, a Ambev, ela fez essa troca de ações dentro do grupo, né? E ela colocou algumas observações, com o objetivo de simplificar a sua estrutura e unificar suas classes de ações, dentre outros. Um dos passos dessa reestruturação envolveu a troca de ações e subsequente incorporação de ações de sua controlada Companhia de Bebida das Américas, né, Ambev, né, com uma das consequências dessa operação, a Ambev reconheceu em seus registros contábeis a contrapartida da diferença entre o valor das suas ações emitidas para a referida troca e o valor patrimonial das ações controladas no patrimônio líquido nos termos do IFRS 10, CPC 36 e do ICPC 09, justamente que como é uma transação sob controle comum, esse efeito na transação de sócio ficou lá represado lá no patrimônio líquido. Em 2020, a companhia recebeu um alto de inflação referente aos anos de 2015 e 2016. Em 2022, ela recebeu um novo alto de inflação referente a 2017. Tá? O total desse alto de inflação, ele está correspondendo aí, em 31 de 12 de 2022 a 13,8 bilhões. Então, é um valor muito relevante, né? A entidade não provisionou esse valor porque ela julga que é defensável, né? E aí é uma provocação até para os amigos juristas aí, né? Porque agora, a 14789, ela colocou um break nisso agora. Então antes, o fato de ela estar pondo um break agora, quer dizer que antes realmente podia fazer, ou seja, é uma brecha legal. Tá? Mas aí tudo bem, é uma brecha legal, mas tem propósito? Aí vem aquela questão: tem propósito negocial? Tem fundamentação econômica? Até onde isso influencia toda essa interpretação aí para manter isso como defensável, né? Então, eu acho que isso aí uma ponderação para a área do direito, tá? Com relação aos stock options, tá? Esse aqui também foi algo que o pessoal começou a falar. Então, inicialmente, o pessoal falou assim: olha, os stock options se encaixam dentro dessa situação aí do parágrafo 8º A. Por quê? Porque à medida que você paga o serviço ou remuneração, principalmente de partes dependentes, como o diretor, que tem esse estoque, administradores, né? Então, você contabiliza isso como despesa e vai a crédito lá de uma reserva de capital ou de uma conta similar à reserva, conforme eu coloquei aqui o próprio manual de contabilidade societária. Ele fala que se afigura muito com a reserva de capital, então poderia contabilizar, né? Eu conheço empresa que contabiliza em reserva de capital ou contabiliza lá numa conta no meio da reserva de capital, tá? Não tem uma conta específica para isso, né? Tá? A Lei 12.000 regulou isso, então ela falou assim, ó, enquanto essas ações não forem transferidas, né? Então não é base de juros sobre capital próprio, né? Então, isso é o que a Lei 12.973 fala, tá? E aí a gente ficou pensando, pô, mas isso cai como uma luva aqui nesse parágrafo 8º. Por quê? Porque você tem um aumento no patrimônio líquido, você tem, né? Que é o crédito que você deu lá, né? Mesmo depois que você integralizar, não houve ingresso de novos ativos. E é uma parte dependente, de acordo com a Lei 12.000, é uma parte dependente. Só que aí que está o lance. Quando você entra nessa parte dependente aqui, é só o inciso 1 e 2, tá vendo? Quando o alienante for sócio, titular, conselheiro, administrador, eu estou entendendo que não está no alcance, porque o artigo 8º só fala 1 e 2. Se ele falasse, olha, conforme partes dependentes
Artigo 25, então, eu diria que os stock options nessa questão, eu teria até um conflito de norma, né? Porque a Lei 12.973 fala que quando transferir, ele eu posso remunerar, mas ao mesmo tempo ele cairia aqui no parágrafo 8, mas eu acho que ele não está encaixado. Por quê? Porque o parte dependentes aqui desse artigo só alcança esse inciso aqui, ó, 1 e 2. Por isso que essa questão de parte dependente é muito importante entender, né, o alcance dela, né? Então, eu terminei aqui, gente, e tá? Eu terminei aqui a minha apresentação e fica aí esperando os comentários, mas eu chamo a atenção, esse aí foi um dos planejamentos, no caso da Ambev, aí que o valor é relevante, que está no mercado, mas eu diria assim que a gente tem que tomar cuidado agora com todo o planejamento tributário que, de alguma forma, aumente capital, aumente alguma linha lá do patrimônio líquido, que é entre essas partes dependentes, né? E provoque esse efeito. Pode ter muitas outras situações, entendeu? Outros tipos de incorporações, outros tipos de situações que não necessariamente incorporação de ações, né? Que é uma figura diferente da incorporação normal, tá? Mas, assim, analisar com cuidado esses efeitos, né? Porque a gente não poderia mais considerá-los aí na base de remuneração do JCP. Bom, é isso, né? Ana, muito obrigado. Foi excelente a sua apresentação. Acho que foi muito clara, abordou vários dos temas. A Nádia já pediu a palavra. Antes de passar para ela, eu queria só colocar algumas questões ainda que me parecem também ainda em aberto. Bom, vocês me conhecem já há 10 anos, pelo menos aqui no GEDEC. Eu não sou uma pessoa, né, que vou no literal da norma, né? Eu acho que a gente tem que entender o que ela quis fazer. Mas eu vou chamar a atenção para dois pontos que a literalidade deixa dúvida. O primeiro é a questão da reserva de capital, né? Nesse ponto, a lei agora deixou claro que é reserva de capital na subscrição de ações. Exatamente. Mas eu posso ter reserva de capital ágil na subscrição de cotas. Tudo bem que hoje é bem mais restrito porque a Receita Federal entende que isso é tributado. Mas, de qualquer maneira, eu posso ter tido no passado, quando era SA, depois eu resolvi fechar capital, transformar em limitada e ter lá uma reserva de ágio, que na época foi subscrição de ações, hoje não é mais, né? Hoje é uma reserva de capital referente a cotas. Como é que isso ficaria? Não está resolvido. Mas o ponto mais relevante aqui que eu acho, se a gente for para a literalidade, é que a lei anterior já fazia e a nova continua, que fala o seguinte: ações em tesouraria. E também é possível que eu tenha cotas em tesouraria. Aliás, cada vez mais comum existir cotas em tesouraria, porque você tem saída de sócio, entrada de sócio, mudança, né, de participação societária, seja por um planejamento sucessório, seja por investidores que estão entrando. Então, você também tem cotas em tesouraria. E não computar as cotas em tesouraria é benéfico, porque ações em tesouraria e cotas em tesouraria são saldos devedores no PL, né? Então, isso, não computar as cotas em tesouraria aumentaria a base do JCP. Como eu falei, eu não sou muito literal, eu prefiro olhar para a finalidade, né? Então, eu equipararia as cotas às ações, mas a Receita Federal, em outros momentos, não fez essa equiparação, né? Inclusive na questão de querer tributar o ágio na subscrição de ações, porque a lei só fala em ágio de subscrição de ações. E um último ponto que eu queria colocar aqui, mas aí vou deixar aos contadores mais experientes e mais acadêmicos aqui, é se o... E aí, Eric, talvez valesse a pena a gente voltar na questão de combinação de negócio sob controle comum, porque eu sempre tive para mim que um ágio gerado em operações internas, o que pode efetivamente acontecer, né, um ágio, vamos falar assim, um sobrepreço gerado numas transações internas, ele seria registrado no patrimônio líquido, como fala a interpretação 9, ok, mas numa conta de reserva de capital.
né? Por quê? Porque eu tenho um efeito disso, eu mexo no capital. Não seria um ajuste de avaliação patrimonial que eu sempre identifiquei mais como resultado abrangente do que como... Porque assim, vamos dar alguns passos atrás. Eu Se concordo nós contigo também, viu? olharmos... Então estaria resolvida a questão, porque eu teria É que ele uma tem outro reserva de capital. parágrafo. Não, Ele tem um então, outro Ana, mas parágrafo, que aí, ele abrange mesmo... outras Sim, Ana. transações, né? Mas antes disso, se eu tivesse em reserva de capital, e isso eu vi na prática, empresas que fizeram em reserva de capital, eu teria uma reserva de capital devedora, o que reduziria a base. Aliás, eu vi uma empresa uma vez que queria pagar dividendos intercalares e não podia, porque ela tinha a reserva de capital devedora. E para você pagar dividendos intercalares, a base é a reserva de capital. Então, talvez não fosse um problema de JCP, fosse um problema de registro contábil, né? E aí, como eu estava dizendo, no Brasil, a contabilidade está na lei, né? Estamos discutindo isso, né, professor Eliseu, junto com o Patrick, e a gente, né? Como eu disse, eu fui um dos últimos a ser convencido de que seria mais interessante estar fora. Mas, de qualquer maneira, ainda está na lei. E o patrimônio líquido, pela lei, tem aquelas contas específicas, eu não posso inventar. Exatamente. E é ou capital ou lucro, basicamente. Ou capital, ou tem natureza de capital, e aí é capital, reserva de capital, capital a integralizar, né? Ações em tesouraria, isso tudo faz parte do capital. Ou resultado. E aí eu teria lucro, reserva de lucro, lucros abrangentes. Então, eu acho que esse último ponto que a Ana colocou, eu achei excelente, inclusive trazer o artigo do Gabriel e os comentários, mas eu acho que a questão ali, ela é menos uma questão de juros sobre capital próprio e mais uma questão de que aquele valor devedor não deveria estar em conta de ajuste de avaliação patrimonial, e sim em conta de reserva de capital. Se é assim, essa lei não precisaria ter sido feita. Pelo menos não para pegar esse tipo de operação, porque aí eu já teria um valor redutor ali. Mas, enfim, esses são alguns comentários. Já vi que o Eric concordou comigo, isso é ótimo, né? Eu já tenho essa bandeira junto, vale a pena. E passo a palavra então para a Nádia. Olá, pessoal, tudo bem? Obrigada aí pela oportunidade, Ana, obrigada pela explanação. Vira e mexe, eu estou aí acionando a Ana com algumas dúvidas, né, trocando umas figurinhas, e aqui a gente, bom, eu trabalho na Crow, né, eu sou gerente de tributos, e a gente tem alguns clientes que se aproveitaram do montante da reserva de incentivo fiscal para calcular o JCP. E antes mesmo dessa lei existir, a gente já estava considerando isso, né, em carta de controle, porque nós fizemos a construção de que o JCP, apesar de ter uma natureza diversa do dividendo, ambos são remuneração pelo capital. E a gente estava considerando que se a legislação ela pretendeu, e aí eu entro mais no sentido do que o Edson falou, não é a literalidade da norma, mas o que o legislador pretendeu ao falar que o incentivo, né, as subvenções, elas devem ser passíveis de constituição de reserva? É a não distribuição disso para o sócio. Se eu não posso distribuir como dividendo, eu imagino que isso também não pode ser base para beneficiar o sócio via juros sobre capital próprio. E foi muito refutado isso, né, pelos clientes, é lógico, a gente entende, mas, por outro lado, Ana, a minha dúvida, sendo mais objetiva, a partir da mudança da regra, você imagina que, para o passado, os contribuintes que fizeram isso, eles estão correndo mais riscos de serem autuados ou não? Porque aqui a gente está diante de uma situação de planejamento. Qual foi a saída dos clientes? Não, mas a reserva de incentivo fiscal, ela faz parte da reserva legal. E a norma trouxe expressamente que eu posso fazer distribuição sobre reserva legal. Mas na minha cabeça, não sobre aquela parcela, né, de incentivo fiscal. Então, essa seria a minha primeira dúvida. E a segunda dúvida, desculpe se é elementar, mas eu nunca encontrei em lugar nenhum. Quando da distribuição do juros sobre capital próprio retroativo, eu tenho que observar os limitadores, né? 50% dos lucros acumulados ou 50% do lucro do exercício, dos dois o maior, mas do exercício em que eu vou fazer o creditamento do JCP retroativo
ou do exercício em que eu estou avaliando o valor do patrimônio líquido em que eu acreditaria caso eu tivesse feito o cálculo. Então, essas são as minhas dúvidas de JCP. Boas dúvidas. Em relação à subvenção, pelo menos o meu entendimento, tá? E aí, os amigos aí, principalmente da área do direito, né, podem contribuir talvez até melhor, mas não era previsto. A lei, ela falava, ela determinou uma base. A base era a reserva de lucros. Ela não falou reserva de menos incentivo. Então, eu acho que é base, sim, de remuneração. E ela não seria mais base de remuneração agora, quando você for remunerar lá em 2025, a base de 2024, aí já não seria. O mesmo 2024, né, agora, né? E aí tem aquela tese que eu falei, né, que os advogados estão aí discutindo, que seria essa questão de quando você faz o retroativo, né, lá o período de apuração valia a legislação antiga. Então, se está valendo a legislação antiga, então até o incentivo entraria. Mas é uma tese, né, aí que merece um estudo melhor, uma reflexão melhor. E com relação ao período, né, quando você está fazendo um retroativo, eu entendo que é o período da deliberação, porque você vai se deduzir quando você deliberar. Né? Então, essa dedução tem que considerar o lucro do exercício, ou 50% de lucros acumulados do momento em que você tem o direito de fazer essa dedução pela própria, né, que está pela própria deliberação ali, né? Eu imagino que é quando existe a deliberação. Vê bem, se você dá uma pesquisada em termos de legislação, a gente tem até legislação que entende os dois, tá? Entende que é o momento da deliberação, entende que é lá no outro, eu entendo mais que é no momento da deliberação. Tá? Edson, quer ajudar aí? Não, eu concordo. Eu acho que, de novo, aqui. Olha, o Gabriel está aí, que legal. Pois é. Tô falando do Daqui a pouco, e já pediu a palavra. Ainda bem que não falou mal, né? Aí, Gabriel. Roubei seu artigo, mas eu te dei o crédito. Você viu que eu dei o crédito. Já pensou, Ana, se você tivesse desancado o artigo dele, que desagradável que ia ficar? Bom, Ana e Nádia, mas eu concordo que antes dessa restrição na lei, a reserva legal era a reserva legal. Mas subvenção não pode. Não tinha lugar nenhum tirando. Tanto é, Nádia, que eu vou colocar mais um ponto. Eu não sei se deveria falar isso, né? Porque nós vamos acabar alertando, mas no cálculo dos 50% de lucros acumulados ou reserva de lucros, eu não tenho nenhuma ressalva. Exatamente. Então, a reserva de lucros de reserva de incentivos fiscais hoje, ela me garante pelo menos um alto nível de 50% de lucro que eu posso pagar. Né? E aí eu estou com a Ana, eu acho que juros sobre, já até escrevi sobre isso também, juros sobre capital próprio, para mim, não é dividendo, porque eu já vi empresa remunerando o sócio com juros sobre capital próprio com prejuízo acumulado. Sim. Né? Que não depende então, do assim, êxito, né, do empreendimento. Exatamente. Se eu seguir a lei societária, e aí é por isso que aqui eu não posso ficar restrito ao tributário, eu tenho que ampliar e para a contabilidade, para o societário. Pela lei societária, eu não posso pagar dividendos se eu tiver prejuízo. Mas juros sobre capital próprio eu posso pagar. Então, isso não é dividendo. Ele é imputado como dividendo, ele é contabilizado como dividendo, ele entra no cálculo, blá, 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 mas, na verdade, ele pode ser imputado como dividendo mínimo obrigatório. Não é obrigatório que isso seja feito. Né? Mas, enfim. Gustavo, prazer tê-lo aqui de novo. Bom, você também está sempre aqui, mas é um prazer ouvi-lo agora. Oi, Edson, Eric, bom dia. Ana, excelente a exposição. Ficou bem legal mesmo, tá? Na verdade, eu ia até falar desse tem a ver com o tópico que a Nádia levantou, que a Ana tinha falado. A questão da base de cálculo do JCP chamado de retroativo, né? Me parece que sustentar que eu considero uma base prevista numa legislação anterior relativa ao ano calendário é incongruente com a própria tese do JCP retroativo, né? Porque a tese o JCP não são retroativos porque o
a obrigação da empresa pagar o JCP nasce no momento da deliberação. Exatamente. E aí, como a Ana disse, se é no momento da deliberação, é nesse momento que eu vou apurar como eu calculo o JCP. Então, assim, pelo menos num primeiro momento, assim, de bate-pronto, não tinha parado muito para pensar nisso, me parece que se eu deliberar hoje o pagamento do JCP passado, dos anos anteriores, eu vou calcular o valor com base na legislação atual, em vigor. Né? Assim, é a minha impressão. Tá? Agora, o segundo ponto, Edson, é a questão da reserva de capital. Aí eu tenho sérias dúvidas se você poderia ter uma reserva de capital negativa ou um lançamento, uma reserva de capital devedora. Tá? Porque eu acho que a questão da reserva de capital, ela é algo que ela decorre de atos do direito. Ela está fora da contabilidade financeira. Tá? Mas eu não sou contador, é só uma impressão, tá? Com base na leitura da lei das SAs. E aí tem um terceiro ponto, né, que com relação a esse assunto, coincidentemente eu tinha visto, você tem nas instruções, no plano referencial da ECF, da Receita Federal, você tem uma conta específica de transações de capital. E a Receita fala para contabilizar nessa conta as contas que registram as transações de capital efetuadas como sócios das pessoas jurídicas, nos termos dos itens 64,70 do IPC09, do ICPC09. As variações de porcentagem de participação em controladas devem receber essa classificação, inclusive quando eventual ágio apurado na transação. E aí, essa conta de transações de capital, ela também está fora do rol do artigo 9º da lei 9249, pelo plano referencial da Receita. Ou seja, então, seja como AAP, seja como transação de capital, o efeito não seria aquele previsto que está hoje na legislação. Né? Porque hoje eu acho que, para mim, o inciso 1 eu tenho uma transação entre partes dependentes que não teve entrada de ativos. Estou no inciso 1. O inciso 2, eu tenho uma transação entre partes dependentes, mas eu tive a entrada de ativos e eu faço um lançamento numa conta que está fora do rol do JCP. Eu caio no inciso 2. Então, eu acho que antes dessa regra, eu tenho dúvida mesmo se eu caberia fazer como se fosse um estorno na reserva de capital. Mas aí eu prefiro também deixar para o pessoal da contabilidade, tá? Na verdade, é para o pessoal do direito, né? Porque a contabilidade define patrimônio líquido como ativo deduzido de passivo e a legislação societária de cada país é que vai dizer lá como vai ser criado. Mas, o Edson, agora eu me lembrei de uma questão interessante, que a Lei 6.404, ela fala que você pode contabilizar na reserva lá de capital. Então, ela fala que seria os ágios, né, de emissões de ações, né? Aí tem o nominal, valor nominal ou não, sem valor nominal, e fala que os bônus de bônus, né, alienação de bônus e de partes beneficiárias. Então, ele qualifica, acho que 3 situações. Eu não sei se a gente pode ter mais situações que não sejam as previstas na lei, não é? Ou estou enganada? Olha, Ana, dentro do que o Gustavo falou, Ana, eu prefiro usar as contas que existem lá, ainda que ampliando o que cabe dentro dela, do que criar outras contas porque não cabe ali dentro. Não sei. Por isso que o artigo lá da 14789, ele cita o ajuste de avaliação, mas ele fala qualquer outra conta que dê o mesmo efeito. Então, ele meio que cercou, porque ele também sabe que as empresas podem contabilizar, talvez, aí num ajuste, ou pode contabilizar numa conta de, sei lá, transações com sócios, né? Ou reserva, que eu não sei se seria o mais adequado, mas poderia. Então, ele meio que cercou tudo isso, né? E aí Bom, tem boa o discussão. Eu acho que vale, né? Assim, eu tenho percebido muitas reuniões nossas vão surgindo temas para mestrado, doutorado em tributário, em societário, em contabilidade. Então, né? Acadêmicos que estejam sem ideia, deem uma olhada nas nossas reuniões, né? Bom, Gabriel, citado nominalmente aqui, passe então a palavra. Um prazer tê-lo aqui.
né, Gabriel, eu dei um exatamente crédito sobre para esse você, tema. né? Obrigado, Ana, obrigado, Edson. Eu fiquei muito feliz mesmo pela citação aí do meu artigo. Eu acabei publicando no Jota também, se não me engano. Eu sempre coloco ali no LinkedIn para, né, ver os comentários, e aí fiquei feliz com o comentário do Lora, enfim, do professor Jorge Vieira, de vários profissionais que eu admiro, e também pelo comentário positivo de vocês, tanto do Edson quanto da Ana, né, que também são profissionais que eu admiro muito e tenho muito respeito. Então, eu acho que, enfim, em relação ao artigo, todas as questões foram pontuadas, eu também, enfim, aprendi bastante aqui com os comentários do Edson. Eu acho que a questão que eu queria trazer agora era sobre o cálculo do PL no retroativo, né? Que eu acho que essa é uma situação bem interessante e que eu comecei a pensar agora aí com os comentários que foram feitos, porque, na minha visão, para fazer o cálculo, né? Então, vamos imaginar que eu tenho uma reserva de lucro de 30, né, isso significa que eu posso pagar até 15 e jogo a TJLP sobre o PL atual hoje, e aí dá um resultado de 8. Então, nesse meu cálculo aqui, eu teria uns 7 ainda para pagar referente ao retroativo. Me parece, né, eu não sei qual é a visão de vocês, mas me parece que o cálculo ele tem que ser feito sim em relação ao período anterior. Então, eu vou jogar a TJLP sobre o PL de como era a lei antiga, e como eu tenho aí de uma sobra de 7, se eu jogar o TJLP sobre o PL antigo e der 7, eu posso pagar 7, eu não vejo nenhum impedimento, né? E ainda que o STJ entenda que é na data da deliberação, me parece que esse argumento ainda se sustenta, porque uma coisa é eu poder ou não pagar JCP, outra coisa é o limite que eu vou utilizar para fazer esse pagamento. E aí o limite me parece que é da lei antiga, até por questões de vigência da norma, enfim. Então eu vejo bastante argumento aí para fazer esse pagamento com base no PL antigo, lógico. Se a partir do momento que, feito o cálculo agora, eu ainda tenho uma sobra, né? E aí nessa sobra eu vou fazer o pagamento de acordo com os limites lá de trás. Agora, eu achei outro ponto também interessante do que o Edson comentou, que foi a questão do ágio na subscrição de ações, né? Não sei se ajuda na discussão, mas em relação à tributação ou não das limitadas, o contribuinte tenta fazer equiparar, né, aquela isenção, entre aspas, quando é SA para jogar para limitado. Tem decisões que têm acolhido esse argumento, porque isso seria uma transferência de capital, ou seja, existem outros argumentos que fundamentariam a não tributação desse valor a maior que é recebido pela empresa por conta, né, de uma venda aí das suas ações pelo valor maior que o nominal. Então, enfim, para fins de cálculo do PL, me parece que também existem argumentos aí, enfim, até de equidade, né, para tentar fazer com que a reserva de capital referente a esse ágio na subscrição de cotas, ela também seja utilizada aí para o cálculo do JCP. E aí a questão do último ponto aqui, né, em relação ao pagamento de JCP sobre a reserva de lucros, me parece que até existia uma solução de consulta da Receita permitindo que eu fizesse esse pagamento, né? E aí a Receita fez lá a distinção de dividendos e JCP e falou que poderia pagar JCP com base na reserva de lucro sem problema nenhum. Agora, a dúvida que eu fico na prática, eu queria entender de vocês também, é porque essa lei veio no contexto das subvenções, né? E aí, para subvenção, eu não tenho mais reserva, né, de incentivo fiscal agora com a nova lei. Então, até que ponto, né, na prática, isso vai se sustentar? É lógico que algumas empresas ainda mantêm as reservas e pagam JCP com base nelas, mas eu acho que para o futuro, talvez essa discussão ela perca um pouco sentido. Não sei se, enfim, saindo o benefício fiscal, as empresas ainda manteriam essa reserva. Obrigado, Edson. Imagina. Quer comentar, Ana? Não, achei os pontos bem interessantes aí que o Gabriel levantou, né? E assim, eu concordo realmente com
não só com essa tese aí que o pessoal está falando do retroativo, por exemplo, que existe uma coisa que é o cálculo dos juros naquele período passado, ou seja, ele tinha uma base que vigorava uma outra norma que permitia a subvenção. Tá? Então, eu posso calcular, vamos dizer, mesmo estando deliberando agora. No ato da deliberação, eu poderia considerar, como você mesmo falou, essa reserva de lucro, até dos incentivos, porque não existe nada que impeça a computar o limite, porque aí é a questão, a computação para o limite mesmo, né? E com relação a esse... Eu acho que é isso, né? Não sei se... Só no ponto das reservas, assim, eu acho que a partir de 2024, não tem mais Não vamos sentido ter, falar em reserva. não vai ter Bom, e mais o que eu faço com o saldo que está lá? Nada, vai ficar lá. E vai deixar o meu PL mais alto. Então, quando eu for fazer o cálculo de JCP para 2024, eu já tenho que expurgar esse valor. E para 2025, para 2026 e para sempre, porque essa reserva vai ficar lá, né? Fala, Gustavo. Putz, eu não quero, assim, vou fazer o papel do advogado, mas eu não quero que vocês achem que eu estou defendendo alguma tese contrária ao pagamento do JCP com essa questão do retroativo. Eu só estou pensando mesmo e achei o ponto que a Ana levantou, que agora o Gabriel também falou, eu achei bem interessante. A minha dúvida é a seguinte: não existe direito adquirido a regime jurídico, né? Se viesse uma lei, só para colocar isso um ponto em discussão, se viesse uma lei hoje e revogasse a possibilidade de pagamento de JCP, não posso mais pagar JCP, daria para sustentar que eu poderia pagar JCP com base nos anos passados? Ou seja, com relação aos anos anteriores à revogação da lei, eu poderia disciplinar depois da revogação da lei o pagamento do JCP? Porque, para mim, assim, o que eu estou com dificuldade de ver é isso. Assim, se o direito nasce hoje, ele nasce hoje com base na legislação vigente, né? Mas, assim, eu não tenho, assim, não é uma opinião mesmo, tá? Eu só queria estressar um pouco mais o assunto, assim, a discussão, porque, de fato, eu achei bem interessante. E, assim, essa que é a tese do fato gerador, ou seja, do período de apuração, versus o fato gerador, que seria a própria deliberação, né? A tese está em volta disso, por isso que merece uma reflexão, né? Mas eu acho que essa reflexão é mais na área do direito aí. Eu sou contador, a gente vai lá e pega o parecer para os advogados, né? Para dar um suporte na nossa tomada de decisão. Mas eu achei muito interessante, né, essa questão, que não foi eu que levantei. Na verdade, eu vi alguns amigos advogados comentando sobre isso. Eu falei, nossa, olha que interessante, é um ponto para a gente estudar. Tá? Excelente pergunta, Gustavo. E assim, o direito é eu pagar juros sobre capital próprio ou é deduzir do imposto? Porque pagar juros eu posso pagar retroativo, não tem problema nenhum, desde que eu respeite a taxa da época, a base da época. Então, mas a eu estou base deduzindo... da época, aí que está o Então, ponto. Ana, mas esse é o ponto. Mas eu estou deduzindo hoje. Se o meu direito é a dedução, aí eu já não posso usar a base da época. É bem, bem colocado, Gustavo, bem colocado. Sandra. Bom dia. A minha dúvida, eu vi que você comentou com relação à subvenção, as reservas se manter no patrimônio líquido e não ter o que fazer com elas. No artigo 30, tinha algumas vedações e o que a gente podia fazer com as reservas, né? E uma das possibilidades era o aumento de capital. Como que vocês veem isso hoje, de repente, para daqui para frente, fazer esse aumento de capital e esse capital pudesse ser base do JCP e ser dedutível, enfim. Não sei se eu me fiz entender a dúvida Ana, em relação quer comentar? à subvenção. Cadê? Não, deu para entender, sim. No caso, para capitalizar essas reservas, você tem aquele período de 5 anos, né?
para capitalizar, né? São 5 anos, não pode devolver, mas eu não estou vendo nenhum. Edson, está vendo algum problema aí nesse ponto? Que eu, Não. aparentemente, eu respeitando aquilo que está na lei lá. Né? É que a 14789, ela manteve esses artigos, esses dispositivos do artigo 30. Manteve. Então, ela fala, olha, se você colocar, se fizer uma redução de capital ou alguma coisa nesse sentido, não poderia. Então, por isso que eu estou concluindo hoje que essas reservas não servem para... Se eu colocar no capital, eu posso ter uma discussão sobre base de JCP. Eu acho que a Receita pode sim questionar, né? Porque ela vai falar, não, você vai ter que reconstituir então a reserva e tudo mais, né? Porque a minha dúvida é justamente nesse sentido. Se a reserva não pode mais ser base de JCP, a partir do momento que eu levo ela para capital social, que eu tenho essa possibilidade, no caso. Sim. Poderia ou não ser base, né? Um ponto para pensar, porque a norma, ela deixou claro que o capital social pode ser, e você pode capitalizar essas reservas. Então, eu acho que se capitalizar, acho que abre uma porta aí também, né? É que muda a natureza jurídica, né? Sim. Ô, Gustavo, só para pontuar um negócio aí também, com relação à dedutibilidade do juros, a dedutibilidade dos juros está atrelada aos 50% do lucro do exercício, é lucro acumulado. Então, a dedutibilidade, é você ter lucro. A base dos juros é outra coisa. Então, você tem a base e tem a dedutibilidade. Uma coisa não obstante a outra. Né? Então, só para salientar isso aí também, né? Porque a base é a base da época mesmo. Agora, para mim deduzir é se você tem lucros ou lucro do exercício no momento da deliberação, senão você não consegue deduzir. Né? Mas com relação a Sandra, eu achei interessante o ponto, sim. Eu aparentemente assim, eu não vejo nenhum problema assim, não sei se algum amigo jurista aí também quer comentar. Não, é uma zona cinzenta, mas depende do apetite a risco do gestor. Vamos dizer assim. Professor Eliseu. Desculpa, eu vou falar só. Excelente, viu? Nossa, que discussão boa. Mas como sobra aqui apenas alguns minutos, vou ser extremamente rápido, eu não vou conseguir argumentar com relação ao que eu penso. Né? Então, vou fazer algumas afirmações, assim, desculpe, não muito chato do ponto de vista estrito da contabilidade. Primeiro, juros sobre o capital próprio é dividendo contabilmente. Na contabilidade, nas normas contábeis, não existe a figura do juros sobre o capital próprio. Você pode subir dividendo a título de juros sobre o capital próprio. Então, contabilmente, essa figura existiu no Brasil como exceção lá da lei das SAs, exclusivamente para os casos da fase pré-operacional. Não sei se vocês se lembram, as empresas de energia elétrica eram obrigadas a contabilizar juros de capital próprio na fase... Então, a própria lei anterior já tinha criado essa exceção, mas só para a fase remuneração de capital próprio na fase pré-operacional. Contabilmente, é dividendo, eu não tenho nenhuma dúvida. A subvenção, a reserva de subvenção fiscal é reserva de lucro, sim, senhor. É uma reserva de lucro especial, não tem outra natureza, não tem natureza de reserva de capital, é reserva de lucro. O que é? É um lucro retido, que eu retenho e explico por que retenho. Eu explico que vou reter esta reserva por causa de eu não perder meu benefício fiscal, mas ela não deixa de ser reserva de lucros. Reserva de capital de devedores, não existe. Tá? Veja o seguinte, você pode, prejuízos acumulados, você pode já absorver todas as reservas de lucros, tem lá reserva de capital e você absorve. Pode ser que a reserva de capital não seja suficiente para absorver todos os prejuízos. Quer dizer que vai ter uma reserva de capital negativa? Não, a reserva de capital é zero e permanece a conta de prejuízos acumulados. Se você tem ações de tesouraria e você adquiriu com base na reserva de capital,
depois, na hora da venda, vira prejuízo, aquela conta pode gerar reserva de capital. Depois, o que vai acontecer? Prejuízo com ações de tesouraria. Não existe reserva de capital contabilmente. Eu estou falando no meu entender, tá certo? Devedora. Deixa eu ver aqui o outro. Se vai continuar existindo a reserva de subvenção. É óbvio, né? Não existindo subvenção, não entendo como que vai poder continuar. Se você quiser continuar retendo por algum motivo, você cria, aí você vai na história das reservas, que você vai lá e delibera na Assembleia, vou resolver reter, e tem que ter motivo justificado. E se eu quero justificar, olha, por saudade, vou continuar chamando de subvenção fiscal, de subvenção, né? Para mim não faz muito sentido. A figura dos ágios internos, que é o caso da Ambev, né? Quer dizer, quando aquelas transações lá, é um negócio muito interessante, porque se é uma transação interna, a emissão do valor justo realmente pode acabar criando essa figura do ágio interno, e é obrigatório que você faça a devida retificação no patrimônio, que foi o que a Ambev fez, né? Ela inflou, depois, na hora de desinflar, numa conta negativa separada, porque formalmente não estava lá dentro da legislação. Eu acho que eram esses os pontos, tá certo? Se vocês quiserem discutir aí qualquer hora, eu acho que hoje não dá muito tempo, mas se quiser, você sabe, né? Eu estou à disposição. Eu acho que podemos voltar a esse ponto, inclusive para tentar trazer a questão societária. Eu acho importante. É uma questão societária. Porque eu diria particularmente que eu concordei 50%. Então, eu acho que a gente poderia discutir. Por isso que eu falei, eu sabia disso. Poderia discutir os outros 50%. Contabilmente. Né? Mas aí, obviamente, eu não vou me pautar na contabilidade, né? Nós vamos mais para a legislação e para o direito do que para a contabilidade. Claro. Mas vamos lá, Nádia. De novo, uma intervenção, mas só para passar a régua, são muitos clientes e daqui para frente, com todos os comentários, eu capturei o que o Gabriel falou, o Gustavo. Daqui para frente, me parece razoável que podemos usar como ponto de partida o PL do ano anterior, inclusive reserva, para calcular o JCP, observando regras de dedutibilidade, sem o cômputo da reserva de incentivo fiscal. É isso ou não isso? Ou não está certo? Gustavo, quer comentar? Citado nominalmente. Uhum. Gabriel? Depois da intervenção do Gustavo, eu sinceramente fiquei em dúvida agora. Para mim não tinha problema, se era retroativo era a base para trás, mas a pulguinha atrás da orelha que o Gustavo me colocou aqui foi do que nós estamos falando. Nós estamos falando da base, do cálculo da base, ou nós estamos falando da dedutibilidade. A dedutibilidade eu estou tomando hoje, né? É um ponto para se pensar, Edson, porque para a dedutibilidade eu preciso de ter lucros, né? Agora, eu posso ter o cálculo de juros numa base de acordo com a norma do período lá, mas na hora que eu vou deduzir, eu tenho que ter obrigatoriamente um limite para dedução. O que define a dedução é ter lucro, né? Entendeu? E o cálculo dos juros seria uma outra questão. Para se pensar mesmo. Eu ainda acho que a tese aí é interessante, sim, viu? Mas tem que refletir sobre ela, né? Tem que dar argumentos aí jurídicos, né, societários para poder defender. Eu acho que a dedução é agora, mas a TJLP, eu jogo a TJLP de cada período sobre o patrimônio de cada período, porque para mim é diferente. Uma lei que vigia naquele período. E exato, agora, se eu estou deduzindo agora... para mim é diferente a questão do cálculo. Agora, eu preciso só de ter lucro. Vê bem, qual a regra da 9249 para deduzir? Que você tenha lucro. Tem que ter lucro. Essa aqui é a regra. O limite o limite de dedução é ter lucro, né? Então... Eu tenho uma visão que você tem dois limites, tá? Você tem o primeiro limite, que é a TJLP aplicada sobre as contas do PL,
Sim, é lógico, é o cálculo em si. E o segundo limite que é o lucro, ou seja, você tem que fazer duas coisas. Sim, eu concordo. Você tem que ter o cálculo do próprio juros, é lógico, que é a própria TJLP, né? Mas sobre que base? A base que é vigente na hora, você está falando de retroativo, né? Mas eu acho que é um ponto para refletir, sim, né? Mas alguns advogados estavam comentando, aí eu não vi, só que eu não tive tempo de ler as argumentações jurídicas, né? Tem que dar aquele embasamento, né? Por isso que tem que pensar sobre a questão. No passado, ter pago com base na reserva, isso eu não vejo nenhum problema, embora eu já tenha visto, inclusive, empresas que tirou essa reserva para fazer o cálculo. Paguei lá atrás com base nisso, não vejo problema. Eu, particularmente, não vejo problema, né? Ficou lá para trás. Se eu estiver falando de até 5 anos e eu quiser reabrir as contas e fazer um cálculo de novo, retificar e jogar lá para trás, eu posso ter alguns problemas, porque a opção você faz na época, a Receita Federal entende isso, mas enfim, que não é exatamente um retroativo, porque eu não estou tomando a dedutibilidade hoje, eu estou tomando a dedutibilidade na época. Nesse caso, eu acho que a discussão vai ser outra, se eu posso ou não exercer uma opção hoje com referência àquilo, se isso é uma opção ou não é uma opção, também vejo mais preservado. Agora, como eu disse, né, tô com a pulguinha atrás da orelha. Maria Elizabeth. Eu só queria entender, é mais uma pergunta, mas o direito tributário, ele não retroage para benefício? Tipo, se eu tinha um direito lá atrás, não falando de direito adquirido, que tipo que o governo jogou isso por terra, mas se eu tinha um direito lá atrás e que eu estou falando de uma retroação de 5 anos, eu não teria direito de ter de pegar a mesma base, a mesma dedução, visto que não, o meu direito aconteceu lá atrás, eu não estou falando de dedução hoje. Eu teria que reabrir as minhas apurações, abrir a minha ECF para refazer o cálculo, correto? Opa, alguém quer comentar? Mas, em princípio, sim. Eu imagino que sim. Teria que voltar a reabrir tudo. É que existe uma questão de compliance que eu não consigo retificar e ceder também, né? Não, consegue retificar esse D, desde que um auditor assine. Você consegue retificar. Não, mas vê bem, não, a ECD você tem prazo, é 1 ano. Então, se for uma ano coisa sem auditor. Mas a questão aí, por exemplo, se lá no passado você não fez, que assim, você não deliberou, né? Então, eu acho que tem que deliberar, mesmo que você, tipo assim, olha, eu fiz um cálculo, eu deliberei X em tal época, agora eu vou deliberar o resto agora. Mas eu não tenho como criar uma ata para voltar, muito menos corrigir a ECD lá de períodos acima de 1 ano, né? E mesmo que mesmo a ECD, né, qualquer coisa, você só pode substituir, né, que não é nem retificar, né, é substituir, só por erros técnicos, né, por exemplo, um erro de aglutinação, na estrutura mesmo da montagem das DF, ou subcontas, porque as subcontas não alteram os saldos contábeis, ela apenas detalha o saldo, é só por esses motivos. Qualquer coisa que implique em outros tipos de correção, você tem que seguir o CPC 23, né? Ou seja, você vai corrigir agora, no exercício, aquilo lá, mas isso não é um erro, porque você não deliberou. Você tinha que ter deliberado, não deliberou é agora. Então, você pode voltar no passado e falar, poxa, eu tinha direito a 100, peguei 80. Então falta 20 para deliberar. Eu posso deliberar agora, quer dizer, eu não vejo empecilho de deliberar a diferença agora, né? Não vejo, né? E o Edson, só para te alertar aí, o professor Ari fez uma pergunta que você escreveu, cara. Você fez um artigo sobre isso. Eu li um artigo seu sobre isso. Professora, vê aí, o professor Ari está falando assim, ó, JCP é dividendos, pois, diferentemente das despesas financeiras, não é possível pagar JCP se tiver prejuízo. Você escreveu sobre isso aí.
Não, dá para pagar a JCP tendo prejuízo acumulado. Dá sim. Aí a devolução de capital. Não dá para pagar Se não dividendo. tiver outras reservas, contabilmente, veja bem, senão contabilmente não pode existir a figura de distribuição de resultados se não há resultado. Isso é chamado devolução camuflada de capital. Por isso que não é resultado juros sobre capital próprio, é juros. Aí vem a briga, hein? Sabe, só colocar mais um ponto nessa discussão. O artigo 9º ele foi alterado agora, mas antes ele tinha sido alterado pela 12973. E a 12973, ela trouxe uma regra em relação à questão temporal. Porque o artigo 73 dela falava assim, para os anos de 2008 a 2014, para fins do cálculo do limite do artigo 9º da 9249, a pessoa jurídica poderá utilizar as contas do patrimônio líquido mensurado de acordo com as disposições da Lei 6.404. Ou seja, então, para essa lei, você tinha uma regra específica falando, olha, para os anos passados, você observa a lei passada. Hoje, você não tem uma regra semelhante. A 14789 não trouxe uma regra semelhante. Né? É assim, mas eu, na verdade, assim, eu estou mais ou menos como o Edson, eu estou com a pulga atrás da orelha, mas não é opinião fechada. É para pensar mesmo. O intuito é isso, é provocar, né? E aí vem os embasamentos jurídicos para ver se isso daí dá para defender ou só um delírio mental aí do povo, né? Como os muitos que aparecem por aí. Ô, Elizabeth, eu não sei se eu respondi sua pergunta também aí, né? Respondeu sim. É que é um tema que, tipo, a empresa que eu trabalhava, ela não distribuía subvenção. Ela entrou na justiça para não distribuir a parte da subvenção e ganhou. Tipo, ela não distribuía o JCP sobre subvenção e a gente fazia um cálculo à parte. Mas respondeu sim. Tipo, como o professor comentou. Mas como até o Gabriel tinha comentado, aí tem até uma solução de consulta que já permite, dentro do âmbito da Receita, ele entende que você pode fazer assim. Podia, né? Podia, né? Agora nós estamos no mundo da 14789, né? Olha, eu não imaginei que ia render tanta discussão, sinceramente. Estou gostando muito aqui da nossa conversa. Não tem ninguém com a mão levantada. Tem a Nereida que abriu o vídeo agora, mas não tem ninguém com a mão levantada. Se alguém quiser colocar algum ponto. Bom dia. Não, eu estou caindo e voltando. Até uma questão que eu vou levantar aqui. Eu não sei se se vocês já falaram, que eu vi que vocês estavam falando de capitalização. Eu não sei se já chegou para vocês, capitalizar a reserva de incentivos fiscais. Aí eu tenho um capital integralizado. Logo, pode ser base do meu JCP. É o que a Elizabeth não, como é que era o nome da menina? Desculpa. A Sandra. A Sandra estava comentando. Então, desculpa que a internet aqui está bem volátil. Ela já falou sobre isso, então eu peço desculpas. Não, mas o que você entende, Nereida? Porque você é uma super profissional, né? Então, sua opinião a gente para. A lei não tem nada obstando, mesmo quando ele fala, aquele artigo que você falou, o parágrafo 8º, que ele fala que se não for dinheiro novo, não pode ser base de cálculo. Ele fala de operações entre pessoas dependentes. Mas me incomoda isso. Eu confesso para você que eu acho que de alguma forma a gente sabe que a reserva está no capital, entendeu? E aí tem aqueles óbices de não poder reduzir, não poder distribuir e tudo mais. Mas é um capital integralizado, né? Eu tenho incômodo em relação a isso. Oi? Não, Nereida, se a gente ficar na letra do dispositivo, é sustentável, né? Agora, também, de fato, incomoda, porque o legislador ele tira um valor que ele fala assim, isso aqui eu não quero que você considere na base de cálculo. Aí você joga para o capital e agora considerou.
assim, é estranho, né? Exatamente. Eu confesso que o parágrafo 8º, que você citou bastante, Ana, foi ótimo sua exposição. Eu achava que ele, de alguma forma, excluía isso, mas ele é tão, como você falou, ele é tão específico, inciso 1, inciso 2, operações entre partes dependentes, etc. e tal, que não abarca, mas tá ótimo. Desculpa aí. Aumento de capital com integralização de reserva de lucro é operação entre societárias entre partes dependentes? Então, acho que não, né? Porque eu estou falando de uma parte só, de uma, né? Eu não é uma operação entre partes. É que você está aumentando o benefício do seu sócio, né? Então, o sócio, de alguma forma, ele teve que aprovar isso. Eu confesso que eu viajei nessa... Fui até isso. Olha, como o sócio define, então está tendo duas partes, né? Mas ele não entra naquele artigo, tá? Mas eu estou provocando aqui, hein? Não estou defendendo nenhuma posição. Porque, assim, como o Gustavo falou, se a gente for pela letra da lei, posso capitalizar e está resolvido. Vou continuar pagando juros sobre capital próprio sobre esse valor. Mas não foi essa a intenção da lei, né? Se a gente Não me pensar parece que... ter sido, Não me parece ter sido essa a intenção. Não, eu concordo com você. E é que para chamar de operações de par, é o que o Gabriel falou, é a empresa com ela mesma. Se eu considerar que o sócio recebeu e devolveu para a empresa, não poderia capitalizar, né? Pensando no efeito de, olha, quando o sócio delibera, chegou para ele e ele teve poder de deliberar. Eu cheguei a pensar dessa forma também, mas eu não vi na lei. Todavia, me incomoda. Eu achava que a gente precisava ter um esclarecimento da Receita sobre isso. Então, esse ponto aí da 14789, ele é muito abrangente, tá? É porque a gente ainda não se deu conta de tudo que ele pode pegar, entendeu? Mas ele é abrangente, sim, bem abrangente. Eu acho que a gente tem que começar na hora de fazer algum tipo de reestrutura, ou mesmo essas questões de capitalismo, a gente começar a pensar se, de repente, a gente não está envolvido lá nesses artigos aí, né? Porque a Receita quis pôr um breque mesmo, né? Mas eu acho que a mira dela era mais esses planejamentos aí mais abusivos, entendeu? Tipo, da Ambev lá, você viu? É 13,8 bilhões, cara, é dinheiro pra caramba. Acho que ela estava... Eu vi que é mesmo, ela quis coibir essas operações como na verdade, a operação da Ambev, né? Mas eu concordo. Muito bom. Temos dúvidas suficientes. Aqui foi igual da subvenção, né? O GDEC anterior, sobre subvenção, a gente também só levantou questão. Nossa, da subvenção eu tenho dúvida até hoje de um monte de coisa. Então, tem muitas dúvidas ainda. Alguém quer colocar mais alguma coisa? A Eric quer falar alguma coisa? Você que começou a falar e eu acho que a gente passou por cima. Não. A discussão de vocês é muito mais prática e mais relevante que a minha. Eu só ia comentar assim que, pelo ponto de vista de quem é só contador, não advogado, né? A gente vê, sempre a gente fica discutindo se é juros, se é dividendo. Na verdade, eu não sei se essa discussão vale de alguma coisa em termos práticos, né? Mas assim, é um instituto que foi criado para uma coisa que virou outra, né? Aquilo que foi criado para, a Ana bem lembrou, para ser uma espécie de ajuste da ausência de correção monetária, acabou virando uma jabuticaba enorme, né? Cheia de regrinhas, cheia de coisas, e que teve a sua função original deturpada, né, em função, desde o seu nascimento, já com regras de limitações, e que tem que pagar com base nisso, com base naquilo, tem 50% disso, 50% daquilo, e hoje cada vez mais distorcida em relação
a sua função original, que era efetivamente de funcionar como uma espécie de juros sobre capital próprio. E que hoje ela tão é dividendo que faz parte do dividendo mínimo obrigatório. Quer dizer, você deduz do dividendo mínimo obrigatório que você pagou a título do JCP. Então, Pode ser, né? Oi? Pode ser imputado. Pode ser, e se pode ser é porque faz parte do dividendo. É só uma outra forma de pagar dividendo, mas assim, é só muito mais um desabafo em termos ideológicos do que alguma ou qualquer impacto prático nisso, né? Mas, eu acho que aí, a Ana... Eric, aí você me permite discordar um pouco, porque essa questão da qualificação, porque a natureza jurídica é um grande desafio. Agora, no mundo prático, a gente tem um efeito, principalmente no mundo tributário, né? Porque, por exemplo, se juros fossem dividendos no mundo tributário, não tinha que pagar PIS e COFINS sobre a receita de juros. Então, assim, ele dá essa qualificação, me afeta lá na minha vida, lá no mundo tributário, na questão dos acordos. Se ele, dependendo do que ele for, dos acordos internacionais, ele vai ter uma repercussão tributária. Então, assim, o efeito prático dessa discussão está nessas questões aí referente principalmente ao direito tributário, né? Por isso que a gente fica aí fazendo essas discussões, né? E sempre, né, tentando minimizar um pouco os efeitos, e nem sempre a gente consegue, porque no mundo do direito tributário, aí o Edson tem até mais competência para falar do que eu, a tendência, a interpretação está caminhando que isso é juros, né? Por isso que a gente está aí pagando PIS e COFINS, né? Por isso que eu estou deduzindo lá, eu pego o juros, deduzo lá, quando eu calculo o lucro lucro da exploração, aumento o lucro, já que ele é juros lá no mundo tributário, então ele vai lá no cálculo do lucro da exploração, entendeu? E lá nos acordos, Deus me livre, acordo é um negócio sinistro. A gente nunca sabe o que vai dar, essa que é a verdade. Segurança jurídica, na minha opinião, bem grande. Na sede dos acordos internacionais, a discussão é bem, bem grande. Bem grande. Teve uma decisão recente da Holanda, em que foi classificada como dividendos, viu? Os juros sobre capital próprio do Brasil. Tá? Mas provavelmente onde que foi isso? Eu acho que é na Holanda. Na Holanda, o JCP ele está entrando como dividendos e está sendo tributado. 30%, eu acho. Juros. Acho que eles fizeram um acordo aí, sei lá, não faz tanto tempo isso não. Mas eu acho que não é, acho que eles entenderam ser juros, se eu não me engano, hein, Nereida? Sabe de alguma coisa, Gabriel? O Gabriel levantou a mão aí. É que Holanda e Brasil assinaram um MAP, né? Que é um Mutual Agreement Procedure. Então, os dois estados acordaram que é juros. Agora, tem decisões... eu me lembrava. Tem decisões de cortes... Tem decisões de cortes holandesas que... Gabriel, você entrou no mudo aí. Entrou no mudo aí, Gabriel. Está no mudo. Tem decisões em cortes holandesas, vamos lá. Em cortes inferiores que desconsideram esse MAP. Então, assim, Brasil e Holanda acordaram uma coisa, só que decisões judiciais de cortes inferiores, volta e meia sai uma dizendo não, o MAP não vale dividendo. A Holanda tem esse problema porque a Holanda é um dos poucos países que eu não tenho no próprio acordo de bitributação classificando isso como juros. Então, o Brasil tem 36 acordos tributários. Uma vasta maioria define JCP como juros e ponto, acabou a discussão. Aí, quando eu não tenho essa definição, aí vem o problema. A Holanda é Esse é o problema. A Corte da Espanha já definiu que é dividendos. Na Alemanha também teve uma decisão nesse sentido. Na Holanda, teve um MAP Brasil e Holanda definindo que é juros, mas tem cortes inferiores dizendo que é dividendos. Para a Holanda tem um problema, porque a Holanda tem um acordo, no acordo de bitributação Brasil-Holanda, o crédito presumido na Holanda para juros é de 20%, enquanto para dividendos é de 25%. Aí eu acho que a alíquota lá na Holanda é de 25%. O que isso significa? Que se eu considero que é juros, eu ainda vou ter que pagar 5% na Holanda. Isso tem sido um problema
porque a Holanda também é um hub, é um país que o Brasil não tem tratado com os Estados Unidos, por exemplo. Isso. Então, muita empresa americana utiliza a Holanda para investir no Brasil. Acontece isso. Aí isso tem gerado esse problema. Clientes nessa situação aqui, fazem essa estrutura aí. Isso mesmo. Bom, estamos vendo Mas eu que acho que está 30. Eric, mais eu um acho que tema. já está em 30 os juros da Holanda, acho que está em 30. Aquele Pilar 2, não sei se vocês estão acompanhando isso também, acho que está mais ou menos em 25%, 30%. Em alguns, como é que fala? Como se fosse distritos, alguns distritos 30%, alguns 25%, então a Holanda não tem uma isonomia de tributos. E o Pilar 2 a gente vai também tratar aqui no GDEC oportunamente. E, Eric, essa discussão de, então, natureza, JCP também pode entrar no radar aí. Bom, agora sim, estamos caminhando para o fim. Não sei se alguém tem alguma coisa para colocar a mais. Não deixa de fazer o nosso jabazinho do webinar. Então pode fazer. Já que está falando de Pilar 2, a gente vai fazer um webinar no dia 27/3, que vai estar às 8h30 da manhã, no mesmo horário, né? Que a gente vai falar do Pilar 2 e os impactos do Imposto Mínimo Global, aí uma relação entre a BDF e o GDEC, mais um encontro entre a BDF e o GDEC. É só procurar aí no canal da BDF no YouTube, dia 27/3, às 8h30, para discutir um pouco aí esse advento aí do Pilar 2 também, como é que as coisas estão andando. Eu vou colocando aqui o canal do YouTube, o link. Isso, coloca aí no... Boa. Tá aí. Essa discussão é importante, viu? Bem importante. Isso. É bem importante. Tem monte de dúvida. Eu só gostaria de agradecer a oportunidade aí, mas a gente sempre, quando começa com essas discussões, a gente sempre sai com dúvidas, né, para poder estudar. E realmente temos muitas lições de casa, não só das subvenções, como também agora dos juros, de entender melhor qual é o alcance desse parágrafo 8º e até onde ele vai, né? E até com relação a essa tese aí que alguns advogados estão defendendo aí, estão começando a levantar, da questão de recálculo retroativo, usando a base dos juros da legislação da época, né? Então, é um ponto aí para a gente estar pensando, né? Que nem você diz, né, Edson? Tem muita coisa ainda para rolar, né? Obrigada a vocês, tá? Imagina, Ana, nós que agradecemos também a presença de todos aqui, participação, bastante rica a participação, e deixamos já marcado o próximo, rapidamente, vamos ver aqui, não sei se o Eric tem de cabeça, mas, se eu não me engano, 26 de abril, com tema ainda... 26 de abril. Com tema ainda a ser definido, vamos ver o que está mais de prioridade aí. Então... Edson, só para comentar aqui, como todo bom GDEC, saímos já com muito mais problemas do que entramos, e já saímos com alguns temas aqui para a gente discutir. Isso aqui é bom. É isso aí. Cumprimos a missão. Pois é. Muito obrigado, então, e nos vemos daqui a um mês, mais ou menos. Abraços. Tchau Abraço a todos. Tchau, gente. Obrigada pela oportunidade. Tchau, pessoal. Obrigado. Abraço.